E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula extra, uma aula incrível. A gente vai estar falando sobre ômegas e é muito importante você entender. Aqui nessa aula eu vou falar para você sobre conceitos básicos, definição. Eu quero que você saia entendendo o que é um ômega, as diferenças de ômega. A gente fala de ômega 3, mas tem ômega 5, ômega 7, ômega 9... tem ácidos graxos saturados, enfim, vai ser uma aula para te ensinar realmente, para você ter segurança e compreender o que você está prescrevendo. Detalhes adicionais de ômega e de prescrição acaba estar falando ao longo do curso. Aqui é para você ficar craque e se ainda assim ficar alguma dúvida, não esqueça, você pode mandar uma mensagem aqui embaixo, deve ter uma mensagem para dúvidas, ou se facilitar e até para dividir isso com os colegas, você pode colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, que aí uma dúvida sua pode ser dúvida de todos e pode ajudar bastante seus colegas. Sem mais delongas, vamos começar então falando sobre os ômegas na rotina veterinária. Qual que é o meu objetivo? Já comecei dando spoiler, então eu vou te passar o conceito de ácidos graxos essenciais e quais são suas formas, os tipos de ômega. Então a gente fala de ômega 3, mas tem o 5, o 6, o 7, o 9, o que são e quando utilizar os ácidos graxos saturados também, quais são as fontes de todos esses ômegas, suas funções e ao final vou dar algumas orientações, alguma prática clínica, vou te dar algumas sugestões nas mais diversas atuações, inclusive a gente tem oportunidade de ômegas com maior biodisponibilidade. Bom, começando pela definição, um ômega é um ácido graxo. E o que é um ácido graxo? São longas cadeias de moléculas que servem como blocos de construção essenciais para os lipídios. Então, os ácidos graxos são a base para os lipídios do organismo. E para que servem os lipídios? Bom, o primeiro função do lipídio é armazenamento de energia a longo prazo. Inclusive estou aqui na minha região do abdômen com armazenamento de energia que passa de anos, né? Além disso, temos a formação das membranas celulares, ele também é um importante sinalizador químico para o coração, para o cérebro, para os olhos e também é utilizado como isolante térmico. Dentre os ácidos graxos, a gente tem os ácidos graxos essenciais, que é o caso do ômega, que são aqueles que o corpo não consegue sintetizar e por isso eles devem ser obtidos através da dieta ou da sua suplementação. E aí a gente tem duas divisões. Os ácidos graxos saturados, e a gente quando fala de gordura saturada já fica com a orelha em pé, e realmente gordura saturada vegetal faz muito mal. Ácidos graxos saturados nem tanto, é uma polêmica, não vou entrar nessa polêmica aqui, mas eu vou explicar o que é. E a gente tem os insaturados. E dentre os insaturados, a gente tem os mono e os poliinsaturados. Você vai entender agora exatamente. Começando pelos ácidos graxos saturados. Eles possuem uma ligação simples entre os carbonos em sua cadeia. Como ele tem uma ligação simples, geralmente ele acaba ficando mais compacto. Então são aqueles lipídios, aquelas gorduras duras, né, rígidas. Então, as gorduras de carne vermelha, a manteiga, queijo e o óleo de coco também. A gente encontra óleos de coco processados numa versão mais líquida, mas você já deve ter visto no mercado que geralmente o óleo de coco ele vem numa pasta, ele é mais rígido, né? E os insaturados, o que são? Insaturados, eles são aqueles que têm pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono. E aí, essa ligação faz com que ele tenha uma dificuldade maior de se compactar. Então a gente vai ter, por exemplo, os monoinsaturados, que vão ter uma ligação dupla só. Então é o azeite de oliva, o óleo de abacate, por exemplo, eles são monoinsaturados. E a gente tem os poliinsaturados, que tem duas ou mais ligações
duplas, que é o caso do ômega 3, que a gente retira dos peixes gordurosos, e a gente vai falar também do ômega 6, o ácido gama-linoleico, que é retirado da boragem. Então são óleos mais fluidos, eles não são duros como os ácidos graxos saturados. Começando sobre ômega 3, eu quero que você preste muita atenção aqui. A gente fala muito do EPA e do DHA, mas a gente também tem o ômega 3 de origem vegetal, que é o ácido alfa-linolênico. A gente conhece ele como ALA. Você percebe aí que tem um xizinho vermelho. Por quê? Porque os cães, eles têm uma dificuldade de transformar esse ALA em EPA e DHA. Com isso, ele não tem um bom efeito de ômega 3 para cães. Para gatos é zero, o gato não consegue sintetizar mesmo. Pode ficar um pouco estranho para você, mas mais para frente eu vou te mostrar a cascata dos ômegas e você vai entender perfeitamente isso. Né? Qual que é o ômega que a gente sempre fala e que é muito importante? O EPA e o DHA. E você já sabe, na indústria a gente vê muita divulgação, a gente tem proporções iguais, ômegas com maior proporção de EPA, ômegas com maior proporção de DHA, enfim. O fato é que a gente tem o EPA e o DHA. E sempre que a gente pensa no ômega 3, de origem animal, a gente pensa uma fonte que é o peixe. O peixe gorduroso, de águas frias, de águas profundas, ele realmente é rico em EPA e DHA, mas ele não é um produtor de EPA e DHA. Ele tem esse ômega 3 em grande quantidade porque ele se alimenta das fontes que tem ômega 3, EPA e DHA. E aqui eu quero abrir um parênteses, ainda existe um movimento muito pequeno, é mais difícil encontrar, mas é importante você saber que provavelmente em breve, talvez até em 2026, estou dando essa aula em 2025, a gente já comece a perceber, ou de repente se você descobrir algum produto industrializado, um produto importado, você já vai ter o conhecimento. Então, cada vez mais fala-se que as melhores fontes de ômega 3 são as fontes primárias. E quem são essas fontes primárias? São as algas, as microalgas que esses peixes se alimentam. E por que ela é muito importante? Bom, primeiro que ela é uma fonte sustentável. Então, é muito fácil você fazer fazendas de algas e você ter um processo mais sustentável. A gente sabe que a produção de peixes está cada vez mais difícil, não é sustentável. E ela também acaba sendo mais pura, porque os peixes, além de se alimentar delas, estão no mar e, infelizmente, o mar e os outros organismos que ele acaba tendo contato são ricos em metais pesados. Então, com isso, você acaba tendo uma contaminação em alguns casos. Já as algas, quando controladas, a gente tem um risco a gente tem quase isenção da possibilidade de ter metais pesados. E aí, as algas em si, elas têm uma possibilidade de entregar doses maiores de DHA. E o DHA, ele tem uma atuação muito importante em cérebro, em condições neurodegenerativas e nos olhos também. Então a gente tem essas duas possibilidades. Quais são as principais fontes primárias de ômega 3? Quais são essas microalgas? Você depois leia, porque eu não vou passar vergonha de ler esses nomes difíceis. É só você perceber que existe uma alga, a primeira, que ela tem uma maior proporção de DHA, e a última tem uma maior proporção em EPA. Então cada uma vai ter a sua particularidade. Tá? Então aqui, quando você vê algum nome de microalga, um ômega 3 retirado a partir de alga, opa, eu vi na aula do André, então eu vou dar uma olhada nesse produto, nesse medicamento, nesse nutracêutico. O que é importante estar em negrito aqui, não são todas as algas que são fontes de
EPA e DHA. A gente tem duas muito famosas, né, que a gente utiliza bastante, que é a clorela e a espirulina. E a espirulina pode ser com S mudo, pode ser com ES. Eu gosto mais de ES, aqui acabei colocando S mudo. Tanto a clorela quanto a espirulina têm quantidade quase zero, não são fontes de EPA e DHA, mas a espirulina é uma excelente fonte de ácido gama-linoleico, o GLA, a gente vai falar em seguida. Outras fontes de ômega 3 que são muito importantes é o óleo de krill. Então esse óleo é retirado de pequenos crustáceos, que nem tem aí na foto. Eles são parecidos com camarões e eles são a base da cadeia alimentar marinha. Os flamingos, por exemplo, se alimentam de krill, por isso que eles têm aquela coloração avermelhada. E essa coloração vem da astaxantina, então ele naturalmente é rico em astaxantina, que é um potente antioxidante de coloração avermelhada. Tá? O óleo de krill também ele tem os seus ômegas 3 ligados a fosfolipídios. E os fosfolipídios eles têm a possibilidade de aumentar em até 4 vezes o tempo, a absorção desse ômega 3. Ou seja, um ômega 3 de origem de peixe, por exemplo, que não é fosfolipado, ele para atingir seu máximo de ação anti-inflamatória, ele precisa de, por volta, 60 dias, de 50 a 60 dias. Quando você dá uma fonte fosfolipada, uma fonte ligada a fosfolipídios, você tem uma resposta máxima anti-inflamatória por volta de 15 a 20 dias depois do uso contínuo, do uso diário. Então, o ômega 3 de peixe, né, ele já começa um processo anti-inflamatório nos primeiros 7 dias, 10 dias você vai perceber, mas o máximo de processo anti-inflamatório vai se dar por volta de 60 dias. A diferença do óleo de krill é que ele tem uma resposta menor. Né? Qual que é a vantagem dele? Então ele tem uma melhor absorção, como eu já falei para vocês, ele é um antioxidante natural, ele tem uma pureza, existe uma dificuldade de encontrar esse óleo de krill, existem alguns produtos comerciais, mas também já é uma fonte mais difícil de ser sustentável. Eu preciso me aprofundar, mas eu não conheço nenhuma fazenda que faça produção de krill. Uma outra característica do óleo de krill é que ele tem uma maior proporção de EPA em relação a DHA. Então, a proporção de EPA-DHA é 2 partes de EPA para 1 parte de DHA. E o EPA, ele sempre vai ter uma atuação, de maneira geral, anti-inflamatória. O DHA também mas você sempre vai posicionar ele como anti-inflamatório, para articulação, para pele, por exemplo. A gente tem sim aí uma fonte que é mais fácil e está mais disponível, inclusive nas manipulações, que são os fosfolipídios de caviar. Então, o que são os fosfolipídios de caviar? São ômegas extraídos das ovas de peixe. Esse ômega ele tem uma maior proporção de DHA, então tem 3 partes de EPA para cada 4 partes de DHA. Então ele tem uma maior concentração de DHA. Além disso, ele também é em pó, então facilita você colocar em cápsula, em suspensão, em biscoito, em pasta. Ele tem um paladar menor do que o ômega e, o mais importante, para aqueles pacientes que são alérgicos a frutos do mar ou até aqueles que são alérgicos a peixe, o fosfolipídio de caviar tende a ser bem hipoalergênico. Eu já vi muitos casos de pacientes que eram alérgicos a peixes e precisavam tomar o ômega 3 e se deram muito bem com o fosfolipídio de caviar. As doses a gente vai falar no final, eu quero que você entenda só o conceito aqui inicialmente, tá bom? E depois a gente tem o ômega 6, que é o ácido gama-linoleico, lênico. Quais são as fontes? A principal delas é ter uma maior concentração
é o óleo de borragem. Então, é uma cápsula oleosa, assim como o ômega 3, de borragem. Você encontra aí de 250 miligramas e até de 500 miligramas também. O óleo de prímula também tem ácido gama-linoleico, mas numa proporção um pouco menor, e é mais difícil encontrar aqui no Brasil, lá fora é mais utilizado. O óleo de groselha negra também é rico em ácido gama-linoleico. O que eu quero que você preste atenção, e principalmente se você já fez algum curso de nutrologia, se você tem um conhecimento em dietas naturais, talvez você esteja se assustando um pouco, falando, mas o ômega 6 ele é pró-inflamatório. Então, por que a gente utiliza o ácido gama-linoleico? E eu vou falar para vocês ali no slide seguinte aqui. E aí um ponto que eu já falei e reforço agora, a espirulina também é uma fonte que tem uma quantidade significativa de ácido gama-linoleico. Existe a máxima e uma outra, depois eu mando uma observação para vocês que eu não me lembro de cabeça, tem uma que tem uma concentração maior, que chega até 50%. Tá? Depois eu pego essa informação certinha para vocês. E aqui está a cascata do ômega 6 e do ômega 3 para você olhar, comparar e compreender. Então, o ômega 6 ele realmente é pró-inflamatório, por isso até que ele está em vermelho, né? E para ele se transformar lá embaixo em ácido araquidônico, ele vai precisar passar pela delta-5 desnaturase. Então, você recebe o ácido gama-linoleico, que se transforma em ácido dormo-gama-linoleico, e com a delta-5 desasturase ativada, ele vai ser transformado em ácido araquidônico, que em excesso tem uma atuação pró-inflamatória. É importante sempre lembrar que a gente olha a inflamação como algo ruim, mas a gente precisa da inflamação nos seus pacientes para fortalecimento, para crescimento e até para melhora de imunidade. O problema são as substâncias citocinas pró-inflamatórias em excesso, em desequilíbrio. Tá? Já o ômega 3, então tem a cascata dele, começando lá no ALA, que é o vegetal, e chegando no EPA e no DHA. Qual que é o grande diferencial? Por que a gente não deve utilizar o ácido alfa-linoleico, o ômega 3 vegetal, e por que a gente deve usar o ômega 6 vegetal? Os cães, eles têm baixa produção dessa enzima delta-5 desaturase. Gatos não tem nada. Ou seja, quando você suplementa um cão ou um gato com ácido alfa-linoleico, o ALA, que é o ômega 3 vegetal, pouco o cão vai ter de resultado na cascata do EPA e DHA. E nada para o gato. Já em contrapartida, e pelo mesmo motivo, quando você suplementa esse cão ou esse gato com ácido gama-linoleico, que é o GLA, pouco vai ser transformado em ácido araquidônico no caso do cão e nada no caso do gato. Então, aqui é importante você entender alguns pontos. Primeiro deles, o ômega 3 animal, a cápsula de ômega 3 de peixe. Quando dada em grandes quantidades ou para pacientes que têm uma dificuldade de metabolismo, o que acontece? Acontece que esse ômega ele pode inibir a síntese de ceramidas. Então, olha só que interessante. Em alguns casos, excesso de ômega, uma quantidade de ômega muito grande para um paciente pequeno, pode influenciar negativamente na pele. Sim, mesmo o ômega, que é muito importante em dermatologia, quando em grande quantidade, ele pode ser um problema. Outro ponto que é importante, o ômega 3 é uma fonte animal. Então, quando você está em uma dieta restritiva, você não tem... você deve evitar o ômega 3 de origem animal. E um outro ponto, como a gente sabe que o ômega 3, de alguma maneira,
pode atrapalhar a síntese de ceramidas, que é um precursor muito importante para o equilíbrio da pele, a gente acaba posicionando o ácido gama-linoleico como uma excelente opção para cães que têm dermatopatias. Inclusive, se você pegar os tratamentos industrializados, os ômegas dermes da vida aí, que são voltados para a pele, e você for ver a quantidade, você vai ver que tem uma quantidade muito ínfima, quase zero, de ômega 3, e a maior parte desse ômega para tratamento de peles é o ácido gama-linoleico. Basicamente, esses tratamentos industrializados, eles são de cápsula de óleo de boragem, cápsula de ácido gama-linoleico. Então, isso é muito importante você entender. Inclusive, fazendo um resumo aqui, a Cá depois, quando for falar de anti-inflamatório, ela vai aprofundar um pouco mais. Você precisa entender que qual que é a atuação do ômega 3? Ele é um inibidor competitivo do ácido araquidônico. Então, a gente, num paciente que está em desequilíbrio, que está com altas doses de ácido araquidônico, a fosfolipase vai quebrando esse ácido araquidônico, gerando a lipooxigenase e a ciclooxigenase, então citocinas pró-inflamatórios. O ômega 3, assim como o ácido gama-linoleico, eles inibem competitivamente, eles ficam lá esperando para ser também quebrado por esse ácido gama-linoleico, por essa fosfolipase. E com isso eles vão liberar citocinas anti-inflamatórias para a ciclooxigenase e para a lipooxigenase, tá ok? Então, se você precisa dar o ômega 3 e o ácido gama-linoleico para o mesmo paciente, o ideal é dar em horários distintos, com 12 horas de diferença, ou em caso de pacientes menores, você pode dar até em dias diferentes. Segunda, quarta e sexta, você dá um ômega, terça, quinta e sábado, você dá o outro ômega, no domingo não precisa dar, para facilitar até a lembrança dos proprietários, tá bom? Tudo isso acaba de explicar para vocês na aula de anti-inflamatórios, mas já estou dando um spoiler aqui. E aí a gente tem outros ômegas que são muito importantes. Então a gente tem o ômega 5, que é o ácido punícico, e ele é retirado do óleo de romã. Então, a gente também tem pouca divulgação, pouca saída do óleo de romã aqui no Brasil, mas lá fora é bastante. Mas a gente tem aqui o extrato seco de romã, também conhecido como pomegranato ou pomegranate. Então a gente tem essa possibilidade de ômega 5 em pó, também com uma ação antioxidante e um foco principalmente anti-inflamatório. Eu gosto muito de sugerir o pomegranato para pacientes cardíacos. Então ele é um bom coadjuvante anti-inflamatório para associar junto com a boswellia, para associar junto com a curcumina, por exemplo. Depois a gente tem o ômega 7, que é o ácido palmitoleico, que é retirado do óleo de abacate. Então a gente tem o avocado, o extrato seco também, e a gente tem o óleo de abacate. Ele tem uma atuação em síndromes metabólicas, ele tem uma atuação em reduzindo os níveis de glicose e também aumentando, melhorando a sensibilidade insulínica. E ele é um excelente coadjuvante para a saúde das mucosas. Então, aqueles pacientes que têm ceratoconjuntivite seca, por exemplo, ele vai ser um excelente coadjuvante. Não é tratamento, não dá para substituir o colírio, obviamente, mas você pode ter um tratamento coadjuvante, fazer uma fórmula coadjuvante e, de repente, se é um paciente que tem problema de síndrome metabólica, um paciente que tem obesidade, ou até mesmo um paciente idoso, mas tem olho seco, você pode incluir o avocado extrato seco. E aí a gente tem o ômega 9, que a gente conhece como o azeite de oliva. Então, o azeite de oliva é rico em esse ácido oleico. E também você tem a possibilidade nas farmácias magistrais de prescrever o oil etanolamida,
Se você lembrar, a gente tem o palmito-óleo-etanolamida, que é o PEA. Então ele é um parente do PEA, ele tem uma ação de ômega 9, muito importante para a saída do coração. Para a saúde, não para a saúde, saída do coração. Quais são as vantagens do OEA? Ele é em pó, então dá para fazer em qualquer forma farmacêutica, dá para associar com outros ativos, então você tem essa possibilidade.